Oi, gente. Bom dia. Tudo bem com vocês? Bom, para quem chegou aqui no meu canal e não me conhece, prazer. Meu nome é Josi e eu resolvi gravar esse vídeo para compartilhar com vocês uma experiência que eu tive sobre visão espiritual. Foi a primeira vez que o Senhor me permitiu ter uma visão, a qual o Senhor, eu creio que ele queria me alertar sobre uma situação que aconteceu comigo, com a minha família, e eu estava distraída. E eu creio, em nome de Jesus, que todas as pessoas que forem alcançadas através desse meu vídeo, que o Senhor vai falar nos corações de vocês, assim como Ele tem falado no meu, e que vai edificar a sua vida. Amém? Bom, tudo aconteceu recentemente. Tem 2 semanas que aconteceu um roubo aqui na minha casa, aonde o ladrão veio na madrugada e levou embora uma câmera de segurança que a gente tinha instalado na frente de casa, para cima do poste de energia. Fazia 6 dias que o meu esposo tinha instalado essa câmera e esse ladrão levou. Era uma câmera que a gente já tinha, mas estava guardada porque faz pouco tempo que eu estou morando nessa casa e meu esposo ainda não tinha instalado. Quando instalou, passou 6 dias, aconteceu essa situação conosco. E antes disso tudo acontecer, antes do roubo, meu esposo estava deitado, já dormindo, meus filhos também, e eu estava acordada na cama, mexendo no celular, no Facebook, alimentando a minha carne, totalmente distraída. Um tempo que eu poderia estar, né, me relacionando com o Senhor, ali em oração, eu estava, né, à toa no Facebook. Que isso sirva de aprendizado para vocês que vão assistir, porque a oração é algo que não pode ser negligenciado na nossa vida, ainda mais nos dias de hoje, né? Esses dias que a gente estamos vivendo, que são dias difíceis, porque eu creio que é chegado o tempo, né, de muita coisa acontecer, porque a palavra do Senhor, a Bíblia, ela precisa se cumprir. E a palavra do Senhor também nos relata que nos últimos dias o justo viverá pela fé, ou seja, a gente vai viver por aquilo que a gente não está vendo. A gente tem que estar firme, fortalecido em Deus, na palavra dele, porque senão a gente não vai suportar. E voltando ao assunto, eu lembro que no momento que eu estava deitada mexendo no celular, era por volta das meia-noite, meia-noite e 10. E, gente, foi de repente, num piscar de olhos, eu tive a visão, a qual eu via o telhado da área da minha casa e eu via um monte de larvas, um monte de larvas. E naquele momento foi muito rápido, eu assustei, fiquei assustada e desliguei o celular porque me incomodou. Coloquei o celular aqui na minha janela do quarto e fiquei deitada, quietinha. Só que nesse momento eu senti no meu espírito de orar. Só que, como eu disse, eu estava distraída alimentando a minha carne. E nesse momento, quem venceu? A minha carne, porque era a minha carne que estava sendo alimentada naquele momento. E eu fiquei deitadinha, né? Quietinha e fiquei questionando o Senhor ainda. Fiquei, Senhor, será que isso foi uma visão? Será que isso foi uma visão? Por que que eu vi isso? Por que o que significa o telhado da minha casa? O que significa essas larvas? Será que alguma coisa vai acontecer? E não deu outra. Passou uns 20, 30 minutos, eu não sei, só sei que foi muito rápido e aconteceu uma queda de energia, um barulho muito grande dentro de casa. E a gente levantou assustado, meu esposo, os meus filhos, e quando a gente foi até o quintal, a gente percebeu, né, que se tratava de um roubo, que o ladrão tinha levado a nossa câmera de segurança. E meu esposo foi atrás, mas não encontrou. E tá tudo bem, a gente não se entristeceu pela câmera, né? A gente ficou assustado
com a situação em si, demoramos para dormir e no outro dia de manhã, quando a minha ficha caiu da situação, né, que tinha acontecido, a visão que Deus tinha me dado, que eu tinha negligenciado a oração, e ainda assim eu vi a misericórdia do Senhor com a minha vida, com a minha família, porque algo que o Senhor ministrou dentro do meu coração e eu creio que o Senhor vai falar com você também, que existe uma passagem, né, uma palavra lá em Mateus, que diz para nós que se o pai de família soubesse que o ladrão viria na calada da noite, o pai de família iria ficar acordado, iria ficar em vigilância. E essa palavra relata para nós justamente para a gente não estar distraído, que a gente precisa estar em vigilância, porque assim também será a volta do Filho do Homem. Assim será a volta de Jesus, num piscar e num fechar de olhos. E eu, meu esposo, os meus filhos, a minha família, a gente foi pega de surpresa. E foi essa palavra que o Senhor ministrou no meu coração no outro dia. No outro dia, quando a ficha caiu da situação, que eu falei: nossa, Deus me deu a visão. Era para mim ter se levantado, se colocado de joelho, a cara no pó e orado, entrado em oração, em guerra espiritual pela minha família, né? E ainda assim, né, como eu disse, eu vi o cuidado, o amor, a misericórdia de Deus comigo, com a minha família. E daí eu lembro que no outro dia também, né, eu peguei, abri a Bíblia, pedindo uma resposta para o Senhor, sabe? E a palavra que o Senhor me deu foi que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, ou seja, o Senhor não tem prazer na morte de ninguém, o Senhor não quer, sabe? O Senhor quer que a gente seja salvo. E daí eu lembrei, né, disso também que o Senhor tinha ministrado no meu coração, que a volta do Filho do Homem será num piscar e num fechar de olhos, e que a gente precisa estar preparado espiritualmente para quando Jesus voltar para vir buscar a tua igreja, vir buscar a tua noiva, que somos nós precisamos estar preparado. Nós não podemos ficar desapercebido, sabe? A gente não pode negligenciar a oração, a gente não pode negligenciar relacionamento com o Senhor, negligenciar a leitura da palavra, porque se a gente se fortalecer na oração, na leitura da palavra, a gente vai ficar fortalecido, e a gente fortalecido, com o nosso espírito alimentado, a gente vai conseguir renunciar à nossa carne, os desejos carnais. A gente vai conseguir obedecer a palavra, santificar mais a nossa vida. E nos tempos que nós estamos vivendo, gente, tem muitas pessoas, assim como eu, distraído, distante do Senhor. E eu louvo e agradeço ao Deus por essa situação que Ele permitiu acontecer comigo, com a minha família, porque, como eu disse, né, e digo novamente, eu vi o amor, eu vi o cuidado do Senhor conosco, porque a palavra do Senhor diz para nós que o Senhor, Ele corrige aquele que é filho, aquele que Ele ama. E eu creio em nome de Jesus que o Senhor me ama, o Senhor te ama se você está vendo esse vídeo. É porque Ele quer que você se converta, que você deixe teus pecados, teus maus hábitos, para que você venha santificar a tua vida, venha passar mais tempo com Ele, de ter relacionamento, de intimidade. Porque a palavra do Senhor diz para nós que o Senhor não faz coisas sem antes avisar aos teus. E aos teus a gente precisa ter relacionamento, a gente precisa buscar, porque Ele é fiel, gente, Ele é fiel. E a Bíblia diz, né, que nos últimos dias também os dias serão abreviados, porque senão os escolhidos não iriam suportar, não iriam aguentar. E os dias estão passando muito rápido, muito rápido. E é tempo da gente buscar pela presença, se fortalecer na palavra. Filha, para com isso. Se fortalecer na palavra, orar, ficar mais vigilante, porque o inimigo tá aí. Ele tá solto, o adversário da nossa alma, buscando, né, ao derredor quem possa tragar. Então, que em nome de Jesus, se você for alcançado por Deus por esse vídeo, que você, assim como eu, venha se examinar e venha, né, orar,
pedir perdão ao Senhor pelos pecados, pelos erros, porque nós somos pecadores, somos falhos, mas o Senhor nos ama. E se a gente buscar pela presença dele, o Senhor, ele é fiel, sabe? Para toda vez que a gente entrar na tua presença, ele tirar um pouquinho, sabe, do nosso eu e trabalhando, nos transformando, porque somente ele, o Espírito Santo de Deus, tem o poder, sabe, de transformar o homem em a mulher. E é isso, eu resolvi compartilhar com vocês, porque eu creio em nome de Jesus que é chegado o tempo que a gente precisa abrir a nossa boca e falar aquilo que o Senhor faz na nossa vida, sabe? Não é tempo da gente ficar de boca fechada, da gente reter para nós aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, por mais pequeno que seja, porque através da nossa vida a gente, sabe, se permitindo que o Senhor venha usar, que a gente seja um canal de bênção para outra pessoa, né? Outras pessoas serão alcançadas, terão a vida edificadas, vai servir de aprendizado, vai servir de lição para aquela pessoa também, porque eu errei, mas em nome de Jesus que você não venha errar, para quando o Espírito Santo de Deus ministrar no seu coração de você orar, que você se levante e vai orar, vai guerrear. Porque aquilo que você não está vendo, o Senhor está vendo. E se o Espírito Santo de Deus está pedindo no seu coração, ministrando dentro de você, que é hora, que é tempo de você se levantar, levantar as tuas mãos e orar pela tua família, é porque o Senhor quer dar livramento, é porque o Senhor quer te alertar, é porque o Senhor quer te avisar de algo. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, porque eu pretendo gravar outros conteúdo que o Espírito Santo colocar no meu coração. Tchau, tchau, gente.